Salve, salve, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Cá estamos nós de novo, reunidos aqui para seguir estudando xadrez e conversando sobre os temas que fazem parte do projeto Xadrez em Foco. Eu sou Alexandre Herzog, psicólogo e gestalterapeuta do canal As Soluções Criativas, e passo as peças agora para o meu estimado amigo professor Gerson Pérez. Olá, Herzog. Olá, você, amigo, amiga enxadrista. Olha, toda semana a gente tem um encontro marcado aqui, Herzog, eu e você, para a gente falar de psicologia, de pedagogia, ou seja, didática associada aqui, a sua melhoria do seu nível técnico, para você ganhar torneios, para você bater jogador forte e para aumentar ali o seu rating. Eu sou o mestre Gerson Pérez, aqui do canal do Clube Xadrez Online, e essa parceria bacana com o Herzog do canal As Soluções Criativas, a gente juntou todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento para levar para você aí um xadrez de alta qualidade para você ter aqueles resultados que você sempre estava buscando e até hoje ainda não tinha conseguido. Vamos lá? Vamos pegar uma partida hoje e vamos falar de conexões. Herzog, que história é essa aí de tema conexão? Conexão lembra de coisa do tabuleiro? Conexão lembra de coisa da mente? O que você pensou para esse tema de conexão? Enquanto eu já abro a partida aqui para a gente dar início. Certo. A gente está sempre frente a frente, né, com diversas situações, né? A conexão é esse lugar onde as coisas se encontram. Nós que estamos conectados, né, pedagogia e psicologia, para mostrar para o nosso net espectador os momentos decisivos do xadrez e como vivenciar isso de uma forma mais assertiva para performar, né, melhor torneio, melhor no seu xadrez casual também, né? Porque estamos em busca da consistência e da excelência. Então, conexões são momentos, né, em que a gente está frente a frente com o nosso desafio. Perfeito. Ó, Rotlevi e Rubinstein. Rubinstein é um daqueles caras que a gente chama de rei sem coroa. Se tivesse sido campeão mundial, não seria ali muito contestado. Quer dizer, qualquer cara que tá lá no topo vira vidraça ali e o cara começa a jogar pedra. Mas o Rubinstein seria um daqueles que jogariam menos pedras, digamos, né? Porque era o cara da excelência. É dele aquela história de vamos ganhar as posições ali superiores. Como é que a gente faz isso? Princípio, as duas debilidades. Se você bate em um ponto no cara, ele defende. Se bate ali no outro, ele tenta defender, já é difícil. Imagina você começar a ameaçar uma ruptura aqui, começar a ameaçar uma expansão ali. Então é como se fosse, digamos, uma represa que começa um furinho aqui, outro furinho ali, de repente aquilo se rompe e não dá para segurar mais. Então é esse cara aí que nós vamos acompanhar hoje. Vamos lá. D4, e aí adversário dele fez D4, ele respondeu D5, cavalo F3, E6, E3, C5, já um peão lateral pressionando o central, C4, a mesma coisa do branco, cavalo C6, cavalo C3, cavalo F6. Essa posição das pretas é aquela estrutura de semi-tarrasch. Então você tem o gambito da dama, que pode ser aceito ou recusado, no caso é o recusado. E aqui é uma semi-tarrasch, onde você tem o C5, o D5, o E6 e os cavalinhos. E o branco, professor, o que ele está jogando aqui? Já já a gente já vai enquadrar. Ó. D toma C5, o bispo toma, A3, A6, B4 e bispo D6. Quando faz agora bispo B2, você já deve
tem entendido que esse tipo de posição aí é quali. É quali, mas não é quali clássico. É quali Zukertort, que tem o fianqueto. Ou seja, para enfrentar essa semi Tarrasch do Rubinstein, o Rotlevi jogou aí essa estrutura parecida ali, né? Um quali Zukertort por transposição e tal, né? Não tirou o bispo, mas é uma posição extremamente comum, né? A gente está sempre vendo aí nos livros, quando a gente joga também, cruza sempre com essas posições. Jogue, esse tipo de posição aí é familiar para você? Você já fez algum estudo? Já enfrentou? Já jogou isso de brancas e de pretas? Sim, essa posição é familiar, né? Até porque acompanho sempre as aulas, né, do Clube de Xadrez Online. Já passamos nesse ano algumas vezes por esse caminho aí. E normalmente eu uso a PIRC, assim, de um modo geral, com D4, D4, né? Ou defesa moderna. Então não é tão comum eu ficar frente a frente com essa posição, né? Mas é uma posição familiar, sim. Beleza, aqui vocês estão vendo que é mais para colocar as peças em jogo, desenvolver, não tem essa ambição de ataques ali rápidos, fulminantes, especialmente até os dois estão mexendo um pouquinho de centro e ala da dama, nem tem ações rumo ao roque, né? Nem fez ainda, ou ao rei que está ali no centro, né? Ou seja, nessas colunas centrais. Ainda é mais desenvolvimento e não ataque. O Rocô, dama D2. Esse dama D2, ele é curioso porque assim, o dama C2 ele é mais comum aí. As coisas acontecem mais aqui, por exemplo, um dama C2 para colocar a torre em D1 seria mais interessante porque a dama está lá em D8. E na partida a gente vai ver até que o adversário do Rubinstein, e essa partida é uma partida belíssima, chamada até a imortal do Rubinstein, você vai ver essa dama sendo jogada de novo. Então, ou dama C2 para fazer depois torre D1, ou então, assim, talvez até tirar o bispo mesmo, desenvolver ali, bispo D3, focar. Então, esse dama D2, geralmente os comentaristas aí dessa partida dizem que não é tão bom. Dama E7, olha só, porque agora quando jogar torre D8, essa é a diferença dos dois, olha lá. Essa dama vai ficar mais vulnerável. Ô professor, mas peraí, você poderia perguntar, e esse peão de D5 aí não cai? Porque agora tem 3 ataques e tem 2 defesas. A ideia é se tomar, a gente tem uma rápida iniciativa, ou seja, as peças vão se... É o gambito, né? As peças vão se colocando ali no jogo à custa da exposição da dama, à custa desse peão. Então, gambito na abertura, né? Sacrifício, né? Chama gambito. Você tem ele para acelerar o desenvolvimento das peças, para construir um forte ataque, desviar a atenção da dama ou atrasar o roque. Nem precisa calcular. Só esses 4 conceitos já resolve ali se pode ou não pode. Então aqui, por exemplo, expõe a dama, acelera o desenvolvimento, poderia fazer tranquilo. Então, se toma aqui, toma esse e toma cá, essa exposição da dama, o general que está saindo cedo, um torre D8, um bispo E6, torre D8 ameaça bispo B4. Então, esta posição já não seria tão interessante. E aí, ele agora desenvolve bispo D3, mas meio que choca com o dama D2, vai ter que jogar dama E2 depois. Aí toma de bispo, B5, bispo D3. Pessoal, faz um apanhado aqui pra gente. O que você está achando desses primeiros lances? Ficou com uma estrutura bem parelha, né? A gente não teve desequilíbrio ali de peões, então parece que caminha para uma certa igualdade, mas nós estamos de pretas, né? A visão nossa aqui do Rubinstein é com as pretas começam
com um tempo a menos, um lance a menos, e a ideia, quem está de pretas, é igualar. Depois tentar ganhar. Aqui você acha que já igualou essa posição aqui? Você está preferindo ela de pretas ou de brancas? Olha, eu prefiro de pretas e eu diria assim, pode até não estar igualado na visão do Top Fish, por exemplo, né? Nem na nossa, mas assim, considerando os objetivos que normalmente a gente aprende estudando xadrez, de desenvolver as peças, colocar a dama para jogo, alinhar torres, etc. e tal, as pretas estão a um passo de fazer isso com o lance bispo B7, né? Vão estar concluindo o seu desenvolvimento primeiro, né? Daria para pensar, sim, né, numa possível igualdade, só que aquelas capturas de peão que aconteceram no centro, elas já estão validando a ideia dos analistas aí que dama C2 seria melhor. Porque nessa abertura ali, esses pontos que tu bem marcaste ali são pontos de tensão e conexão ali entre as peças, né? Quando elas ficam frente a frente, né? E a princípio eu tenho a impressão que isso, embora não tenha resultado, né, em peões pretos ali nas casas centrais, se resolveu melhor por preto a princípio, né? Parece que está mais simples, né, para as pretas terminarem o desenvolvimento e quando colocar a dama em D8, vai ter aquele problema crônico aqui da dama, a exposição dela. Sim, inclusive se não foi a proposta jogada, mas se tivesse preta trabalhando com uma ideia de trocas, né, ela poderia jogar um cavalo E5 ali, ameaçando duas peças e colocando com a recaptura o bispo naquela diagonal onde está o outro bispo, né? Já confrontando com outro bispo, boa. E esse cravando o cavalo e poderia, talvez, supondo que isso tudo acontecesse, né, como a gente pensou, poderia trabalhar com bispo B7 e as torres em D e em C também, né? Perfeito. Ela tem uma margem para, digamos, trabalhar o seu desenvolvimento, né, a partir do próximo lance aí, porque nesse momento a branca recuou na casa, né, com o bispo, né? Então a gente poderia pensar numa possível igualdade, mas com a iniciativa talvez partindo para o lado das pretas. Perfeito. E essa iniciativa que você falou, ó, com torre D8, já começa, porque além de colocar a peça em jogo, já começa a criar algum problema para o branco. Você poderia estar se perguntando o que é a iniciativa. Imagina você nadando no rio. Se você tiver a favor da correnteza, flui mais fácil, é mais natural. Ou seja, aquele ritmo segue ali normal, é mais tranquilo para você nadar. Agora imagina o contrário. Se você não tem a iniciativa, é como se você estivesse nadando do rio, mas contra a correnteza. Quer dizer, tem ali uma certa dificuldade, né? Tem um enfrentamento, uma ação contrária àquilo que você está fazendo. Então, quem está com a iniciativa tem mais facilidade para dar o próximo lance, tem mais facilidade para montar os seus planos. Aqui, torre D8, olha lá, perdeu tempo, né? Porque jogou dama D2, jogador forte, isso aí nós estamos falando do torneio de Lodz, 1907, um dos principais torneios do mundo. Não tem jogador ali desse nível de maestria que vai deixar tema para o outro. Então, não vai deixar a dama debaixo da torre, já vai tirar, mas perdeu um tempo. Bispo B7, que é aquela sequência que o Herzog falou, que era tirar o bispo e trazer as torres. E agora o cavalo E5 também comentado pelo Herzog. Ó. Porque o natural seria torre de AC8. Mas veja como o cavalo E5, a gente está trocando um cavalo da ala da dama por um cavalo da ala do rei. Ou seja, o roque dele fica mais fragilizado e um bispo já confronta o outro na diagonal.
Aqui, cavalo E5, então exclama, cavalo E5, bispo toma, que é a posição que o Herzog havia comentado, né, que seria uma posição interessante. E F4, Herzog, agora começa o nosso estudo, a questão das conexões e da falta delas até, né? Conexões relacionadas a lances ali no tabuleiro e conexões de sinapses mesmo, né? A gente imaginar que quando a gente vai jogar xadrez, você tem um lado que é, digamos, abstrato, é no campo das ideias. E você tem que gerar conexões ali, uma peça que vai se relacionar, vai conjugar com a outra para um objetivo comum, ganhar material, um objetivo às vezes de ataque direto ao rei e conexões no tabuleiro mesmo, né? Ou seja, a gente trabalha em grupo, né? A gente trabalha em equipe, o xadrez é um jogo onde cada peça tem ali as suas habilidades e tem que trabalhar em conjunto. É um time que tem que funcionar bem, uma engrenagem. Esse F4, o que você achou dele e como que você avalia essa posição? Pois então, esse F4 ele parecia ter um objetivo muito claro, né, de distrair esse bispo, né, tentar ganhar um tempo em cima dele para que se possa ir avançando, né, as peças brancas, rumo a um ataque aqui no rock das pretas, né? A gente pode até associar, assim, ó, se tu marcar para nós ali o bispo de B2, né? Uma diagonal até a casa G7, por exemplo. É um tema estabelecido, né? Então, esse peão de F4, estando ali, ele tem um objetivo, né, de eliminar ou remover, né, se essa peça for recuada, remover esse bispo para se criar uma linha de ataque, né? Então há uma certa profundidade a nível de ideia, que é similar ao que o preto já fez antes. O preto capturou aquele cavalo que estava em F3 porque ele era um defensor, né, do rock branco. Agora, se tu puder marcar para nós ali a casa G, esse era um defensor. Aí, se tu puder marcar para nós, pode tirar essas outras marcações e marcar ali G2 para nós. G2 está na mira do nosso bispo aqui. Esse é um fator que está na posição, para além daquele outro que nós já mostramos. Só que o que o Rubinstein vai fazer, que é uma genialidade dele, tem a ver com um outro fator o qual ele esteve antenado, né? Que talvez não seja tão aparente para nós. As peças ali, naquele primeiro tema, né, bispo e cavalo, estão conectados. Eles formam uma dupla ali naquela diagonal. A dama branca e o bispo branco formam uma outra dupla, né? Então, ele faz um lance que foi considerado um lance de uma, duas exclamações, né, Gerson? Ele joga o cavalo ali em G4. Isso, depois do bispo C7 Isso. E4, né, ele vai gerar os avanços. Então, C8 E5 Isso. dá o cheque e aí chega essa posição aqui que é considerada duas exclamações, que toda a beleza e profundidade desse jogo começa a partir daí, né? Esse cavalo G4. O fatídico cavalo G4. Olha só que interessante. As conexões ali das brancas ainda estão intactas, e agora esse cavalo G4 ele tem uma proposta que é um tanto menos concreta, né? Não tem uma ameaça estabelecida ali, né?
tipo, mirando especificamente em alguma casa? Toda casa que ele tentar aí tem as suas defesas, né? Por enquanto, quer dizer, teria que associar ele a mais alguma coisa. Isso, ele é um alinhamento diferente que as pretas conquistaram ali, né? Repara a posição das pretas e a posição das brancas, né? As pretas estão todas apontadas para a ala do rei ali, e as brancas, mesma coisa, apontadas para o roque, né, das pretas, só que as brancas estão travadas pelas próprias peças, né? Os peões ali de F4 e E5 estão travando o jogo. Forma uma barreira, né? É verdade. Isso, né? E esse cavalo, que a princípio está solto ali, né? Se a branca captura ele com dano, ela sai ali da conexão que ela está com o bispo branco, né? E ele é capturado pela torre, né? Então é uma proposta tática, né, de desvio. Ainda fica com a força do par de bispos, quando isso está lá em Capablanca, Fundamentos do Xadrez, centro que está aberto ou semi-aberto, e peões nas duas alas, ou seja, esse desvio que o Herzog falou é muito perigoso, né, Herzog? Porque leva o par de bispos, infiltra com a torre, e aí provavelmente não vai ser esse caminho aqui, né? Eu vou ver o que ele fez para nós. Ele tentou trocar um dos bispos, né? Porque os dois bispos aqui estão bem mais fortes que esses bispos. Então, uma forma de você tentar resolver o problema é através da simplificação, através das trocas. Você pega uma peça menos, isso também está em Capablanca, uma peça menos ativa sua, tentando trocar por uma peça mais ativa do outro. Só que aquele detalhe das conexões, né, que é o tema de hoje, as pretas estão manobrando as suas peças para gerar essas conexões. Tem determinadas casas que ela está juntando esforços para poder atacar, dominar essas casas. E é esse lance aqui, que o Herzog vai comentar agora, o Dama H4, que a gente sente todo o perigo dessa posição para o branco, porque agora está gerando múltiplas ameaças. Uma bem direta, né, Herzog? E outras mais secundárias. Sim, pois então. Ele usou esse princípio também. Estou cheio de ameaças, eu ameaço uma coisa mais forte, maior, né? Aí o outro vai ter que prestar atenção, né, no que eu fiz. Então, aqui o Rubinstein está ameaçando nada mais, nada menos que um checkmate em H2, né? Os bispos de casas brancas estão em rotas de colisão ali na diagonal, em rotas de colisão. E aí, aquela conexão que a gente observou antes, né, de dama e bispo na casa D3, né, o bispo branco estava ali, né, o próprio branco quebrou essa conexão, né, para propor um desafio ali para a preta, né, e isso transformou a realidade ali dessa posição. Agora, dando dama e bispo onde estão, o cavalo de C3 se tornou uma peça sobrecarregada, porque ele age defendendo a dama e o bispo, né? E desse ponto em diante da partida, nós vamos ver o Rubinstein jogando com energia e atacando exatamente essas conexões em que as peças estão sobrecarregadas, para reforçar, né, a energia do ataque que ele está empreendendo contra a branca. Perfeito. Aí jogou G3, precisa defender o mate. E agora veio exatamente a pedrada em cima da peça que o Herzog estava falando, a peça sobrecarregada, né? Porque havia um cavalinho com dupla função, e aí
essa cessão, essa concessão de material, 5 pontos por 3, se justifica porque a ideia aqui não é briga por material. A ideia aqui é posicional, ou seja, é gerar as conexões para que a gente mire lá para o rei e seja bem sucedido, ou seja, chegue com as nossas peças em cima dele. Pedrada essa aqui, hein? Cavalo G4, torre C3, uau! Impressionante, hein, Rejogue? Sim. E aí, olha só que interessante. O que que ele está ameaçando? Vamos supor que a branca capturasse o bispo de B7, né? Ele está ameaçando capturar com a torre o peão de G3, né? Por causa da cravada, né? Isso. E aí não é assim muita defesa para isso, né? Se essa peça chegasse ali, né? Agora, perderia dano. curiosamente, esse lance torre toma C3 tem uma profundidade enorme, porque, curiosamente, tá deixando a dama ali, né? A dama tá no ar. Mas veja, aqui vem mais 2 exclamações. Cavalo G4, 2 exclamações. Torre C3, 2 exclamações. Torre D2, 2 exclamações. Olha, poucas partidas que eu conheço tem uma série, uma sequência de 2 exclamações, como tem essa partida. Impressionante como é brilhante mesmo, né? Aí tomou, que é aquele detalhe que você falou, né? Havia uma conectividade das peças, uma necessidade de junção delas, que isso, lance após lance, foi sendo quebrado, foi sendo explorado. Esse aqui é um lance normal, né? Só de troca. E aí tem que defender. E agora vai vir um outro que faz ele abandonar. E o Rejogue vai comentar então essa conectividade final aí, se tiver algum ponto que, Rejogue, você quer que eu volte, quer dizer destacar algo ali, você me fala. Sim. Então, olha só que interessante. A branca sempre parece ter e não ter opção ao mesmo tempo, né? É verdade. Ela pode capturar o bispo ali, mas como o Rubinstein colocou mais força no ataque, se captura esse bispo, toma um mate em H2. Exato. Capturar o cavalo não pode por causa do bispo, né? E então ela tá sempre com péssimas opções, né? E em função do que foi estabelecido ali como padrão, né? De atacar as conexões, colocando sempre mais força e mais força, né? Então é como se a preta foi empurrando a branca para trás, né? A partir dessas conexões. Perfeito. Agora, se a gente for na raiz, né, na essência, no âmago da coisa, essa sequência ela só foi possível por conta desses avanços. Então, assim, a sugestão que a gente dá para o nosso amigo, a nossa amiga enxadrista, tá faltando o cavalo lá em F3. Bom, se avançar o peão de F a F4, o cavalo não pode estar ali, mas poderia, por exemplo, estar em D2 e depois que você fizesse o avanço, poderia estar em E1, poderia estar numa casa que você conseguisse levar esse cavalo para ajudar essa proteção desse rei. Então, tem que tomar muito cuidado quando você abre linhas e essas linhas, o adversário pode gerar conexões entre as suas peças para poder explorar essas linhas, porque basicamente foi isso que aconteceu. Teve todo um brilhantismo, né? Teve todo um fundo assim artístico até, né? O xadrez tem um quê de esporte, tem que ter uma mente bastante ali disposta à luta, à briga, tentar ganhar o ponto. Tem a parte científica que você tem que estudar, mas o xadrez também é arte, e esta partida ela é muito artística, ela tem um fundo bastante imaginativo, né? O cavalo G4, torre C3, torre D2, torre H3, quer dizer, tem que ter uma mente bastante criativa, mas tudo teve um fundo e gerou
essas possibilidades foram geradas exatamente por esses avanços de peões. A raiz do problema está ali, e brilhantemente o Rubinstein conseguiu explorar. E lá atrás, né, Herzog, se a gente for destacar algum ponto, na fase de abertura, tomar cuidado com lances como esse dama D2, né? Porque esse dama D2 acabou atrasando aí essa saída de peça, teve que jogar de novo. Então, um dama D2 a gente poderia mudar. Esse bispo D3, né, talvez tomar só em D5 e depois tirar para não jogar de novo e a dama ficar exposta aqui, ó, com torre D8. Então, esses tempos, essas colocações, aí a gente poderia falar até no inverso, né, Herzog? Falta de conectividade, falta de conexão das peças brancas geraram também o problema na fase de abertura. E na entrada do meio-jogo, esse avanço de peões e toda essa criatividade que a gente viu. Bom, o Herzog agora pode destacar algum ponto que ele queira aí e já vai fazer as considerações finais para a gente finalizar essa obra-prima aqui que serviu como pano de fundo para a gente falar das conexões. Certo. É tão interessante e emblemático a gente pensar, né, que o xadrez ele é uma situação que se atualiza, né, a cada jogada, né, a posição tem um caráter próprio, uma vida própria que se transforma. E aí essa partida ela é emblemática porque toda a conexão que poderia existir, né, as brancas ali, né, acabou sendo explorada pelas pretas contra elas mesmas, né? E a gente poderia pensar, até pelas últimas coisas que o Gerson disse, que não houve assim grande conexão entre a fase de abertura e de meio jogo por parte das brancas, né? Pareceu não haver um plano assim, ou ao menos a execução dele, né, de um plano que existisse. Então, claro, na minha opinião, um lance ali de dama D2 ali, ele foi realmente posicionalmente muito ruim, né? Quando ele existiu, eu até não conhecia essa teoria do dama C2. Na minha visão ali, quando se jogou isso ali, né, em vez de jogar isso, se troca o peão central ali, teria sido menos pior do que jogar esse dama C2, dama D2, né, ou esquecer do dama C2. Então, porque no fim das contas, quando juntou o bispo e o peão ali na frente da dama, né, prontamente foi uma primeira conexão que foi explorada pelas pretas, né? Ali, esse mau posicionamento ali do branco favoreceu a preta começar a explorar o jogo, né, em cima disso ali. Então, nas partidas dos grandes torneios, acontece muito isso também. Tem essas posições mais específicas da abertura que a gente está jogando, né? Tem as variantes que a gente prepara antes do torneio começar, né? E há esse momento assim de oportunidade, que foi o que a preta aproveitou ali, né? Quando houve aquela conexão, a preta aproveitou a oportunidade para começar a empreender ali o seu ataque, né, que inicialmente começou por meio dessas ameaças para manobrar as peças, né, são formas de ir modificando aos poucos os fatores da posição ao seu favor, né? Então, a recomendação minha, até para a gente não se delongar demais, seria a seguinte: manter-se sempre atento às possibilidades, né, às conexões, até para que a gente possa se manter conectado ao jogo também, né? Porque se a gente descola, desconecta, se afasta,
né? Vai com a mente para outro lugar, né? Procurar os lances, quando volta já é tarde. Algo já aconteceu. E aí pode ser tarde para reverter a situação. Perfeito. Bom, estamos finalizando aqui mais um Xadrez em Foco. O tema foi conexão de um lado e falta de conexão do outro. Na próxima semana você tem um novo tema. Nós temos aí uma nova partida e sempre que a gente traz essas partidas aqui, por exemplo, essa vai estar aqui na descrição do vídeo. Depois você checa aí no canal do Herzog, as soluções criativas, e no Clube Xadrez Online, através do Movimento Pro Xadrez, você tem debaixo do vídeo a partida, que você pode olhar pelo seu navegador, você pode baixar também em PGN e abrir um leitor de PGN, Chessbase, por exemplo. Então, às vezes você quer passar os lances ali. Eu gosto muito, Herzog, desse esquema de vídeo, porque você para, você volta, você avança. Quer dizer, é uma forma de ver a partida, não pelo PGN, mas visualmente a gente tem essa possibilidade aqui, né? Porque vai fazendo os lances e você para e você, se precisar, volta. Eu gosto muito de estudar por vídeo. Fica aí a sugestão até, né? Tem várias formas de você estudar, mas vídeo aula hoje é um negócio bacana porque você tem essa interação com o conteúdo. Fica mais fácil para você absorver, né? Sim, é mais tranquilo, né? Alguém já fez uma filtragem inicial. Exatamente. Vamos em frente, rumo à excelência no xadrez. Valeu! Valeu!